Olá! A partir de agora você vai assistir um talk, uma conversa entre quatro caras malucos que decidiram conversar sério sobre essa questão do coronavírus. Eu, pastor Black Costa, do meu lado tem o Alexandre Almeida, do outro lado tem Gessé Branco e na tela, vindo diretamente dos Estados Unidos para nós aqui, pastor Linderson Teixeira. E nós vamos conversar sério sobre esse assunto, porque o Senhor tem muitas coisas novas para revelar para a gente nesse tempo. Desde já, Alexandre, é um prazer, que bom que você está com a gente. O prazer é meu, nós somos gratos a Deus pela oportunidade de pensar esse momento, e eu tenho certeza que você vai ser grandemente abençoado durante essa conversa. Pastor Gessé? Muito bom estar com grandes amigos, principalmente encontrando o Linderson, né, Linderson? E estar com vocês aí. Acho que Deus tem grandes coisas para ministrar em nossas vidas hoje. E para vocês que estavam com saudades, pastor Linderson Teixeira. Que bom revê-los. Deus abençoe vocês, que a gente possa crescer junto nessa conversa. Muito bem, para nós começarmos a conversar, é óbvio, o assunto que nós vamos conversar está em cima dessa crise toda que a gente está vivendo, mas nós queremos trazer um viés teológico, um viés racional sobre esse assunto, e nós queremos começar conversando com vocês e fazendo algumas perguntas que eu creio que vão ajudar as pessoas que estão nos assistindo a pensar um pouco melhor sobre o assunto. Falando de coronavírus, falando de crise, falando disso tudo, no primeiro dia em que as pessoas foram aconselhadas a ir para casa, eu me lembro, era sexta-feira, e eu cheguei num restaurante, encontrei amigos nossos, e na hora de cumprimentar, eu fui dar a mão, como um bom crente, fui cumprimentar, dando a paz do Senhor, e a pessoa só estendeu o cotovelo, né? A partir dali eu comecei a entender que era real o negócio, mudou. E não mudou só a forma de cumprimentar, mudou os assuntos, mudou a forma de convivência. O coronavírus ele está mudando muita coisa. Eu queria perguntar para vocês, assim, falando mais profundo sobre esse assunto, uma das coisas que nós estamos percebendo é que o coronavírus ele está expondo coisas que nós talvez não queríamos ver. E uma das coisas que nós estamos percebendo é que o coronavírus está expondo as nossas afeições, os nossos amores, as coisas que nós gostávamos e que agora estão sendo expostas ou nós estamos sendo impedidos de fazê-la. E eu gostaria de que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Os ídolos, os amores que nós temos, que nesse momento estão sendo destronados, porque está mudando, as coisas estão mudando e essa mudança veio para valer. Eu queria começar com o Linderson, vamos dar, já que o Linderson está mais longe, né? Linderson, o que você pensa sobre essa questão? Essas mudanças todas, o que elas vieram expor e como o Senhor está ali tratando isso em nós? Nós somos pessoas que amamos, né? Tudo que a gente faz tem a ver com escolhas de vínculos assim que a gente constrói para a gente. Coisas que a gente coloca como coisas dignas de receber o nosso amor. Nós somos pessoas que cultuamos, né? O amor é tão importante na nossa vida que Jesus resumiu toda a Bíblia, todos os mandamentos em dois: amar a Deus e o próximo. A grande questão é que os nossos amores, as coisas que a gente ama, que estão no centro do nosso coração, elas estão, digamos assim, nós nos vinculamos a elas através da nossa rotina. E quando a nossa rotina muda drasticamente, como mudou, a gente fica sem ter como estar vinculado às coisas que a gente ama. Então, por exemplo, a gente aprende a amar muito dinheiro. Dinheiro, a gente trabalha porque a gente quer dinheiro, porque dinheiro vai dar para a gente uma sensação muito boa de que a gente é feliz e de que a gente pode comprar o que quiser, etc. Só que como que eu me vinculo ao dinheiro? Trabalhando, e agora eu não posso trabalhar. Significa então que agora eu não tenho como mais me aproximar desse meu ídolo. E aí, quando o fato da nossa agenda ter mudado,
significa que agora a gente não tem como mais fazer as coisas nas quais o nosso coração estava viciado. E aí, Black, não sei se isso já aconteceu com você, ou com o Alexandre, ou com o Gessé, você já teve assim aquela vontade enorme de tomar café, e foi tomar um café e descobriu que não tinha café na garrafa, e você, por não encontrar café na garrafa, você ficou muito bravo? Eu não tomo café, mas... Água na garrafa. Mas água na garrafa, sim, já aconteceu, algo parecido. Às vezes, a ausência daquele cafezinho lá revela para você e para mim, então, no meu caso, para mim, né, eu que gosto muito de café, revela para mim como o meu coração, como a minha alma estava acostumada com o café. Então, as ausências, as mudanças drásticas, elas revelam onde está o nosso coração. E como a gente sabe, como que a gente faz para saber onde é que estava o nosso coração até essa crise que se abateu sobre nós? É simples. Quais são as coisas das quais você mais está sentindo falta? Quais são as coisas que foram mais difíceis de você se ver sem elas? Bom, são essas coisas que você estava amando profundamente. E com certeza Deus usa esse período de ausência para lançar luz no nosso coração e mostrar aquilo que a gente estava amando de verdade. Porque você não amava de verdade aquilo que você dizia que amava. Você amava de verdade e ama de verdade aquilo de que você mais está sentindo falta. É assim que a gente sabe onde está o nosso coração. Bem, então está respondido. Linderson, essa resposta aí fantástica. Eu creio que falar sobre essa questão dos amores do nosso coração é cavar um pouquinho além, é olhar um pouquinho além simplesmente de uma parada, de uma crise, de um não ir ao trabalho, de um ter que ficar confinado. Gessé, fala um pouquinho sobre isso, como é que está sendo essa questão para ti, essa questão da inquietação, do próprio tédio. Eu creio que assim, todo mundo passou por isso, eu acho que com vocês não foi diferente. Até algumas brincadeiras já começaram a ser compartilhada no WhatsApp, né? Do que você está fazendo em casa. A mulher está me colocando para trabalhar, a mãe está batendo nos filhos, e talvez isso tudo seja consequência do tédio, né? E eu estava pesquisando ontem à tarde, já existem listas. Se você colocar no Google o que fazer com o coronavírus, a segunda coisa, primeiro como você lavar as mãos e tudo, quais são os sintomas, e em terceiro e em quarto na pesquisa ali, o que fazer no tédio de casa. Então já tem pessoas fazendo listagem do que você pode fazer enquanto você está em casa. Vai virar emprego daqui a pouco. Por aí. Para nós, que eu já cheguei aos 30 anos e daqui para frente acho que vai ser mais assim, estar em casa é bom, porque estar em casa com a minha família, com a minha filha, com a minha esposa, só que eu vejo jovens que não veem a hora de poder sair de casa, porque não aguenta mais o reduto de estar em casa, ter que estar com seus pais, dividir o mesmo ambiente com a família. Netflix já assistiu todas as séries, na verdade já tinha assistido antes mesmo, antes mesmo do corona. Agora as opções estão se acabando. Sim. E o tédio está batendo a porta. E os amores sendo revelados, porque como nós falamos agora há pouco, você se dedica àquilo que você realmente ama, né? Então, as pessoas estão percebendo. E assim, não só os nossos amores, como também os nossos ódios, né? Nós vemos aí, pelo menos eu vi no site, os 50% de aumento, né? Da agressão contra mulheres, filhos e tal, dentro de casa. Quer dizer, talvez, eu creio que nessa porcentagem, nesse número, nessa amostragem, há homens que talvez nunca tiveram esse tipo de reação, ou talvez nunca levantaram a mão para espancar um filho, para fazer e tal, mas por causa do tédio, da questão de que eu não estou fazendo aquilo que eu realmente amo, eu não estou fazendo aquilo que eu sempre me dediquei. Não foi na China também que o índice de divórcio aumentou? Exato. Justamente após esse período. É justamente essa questão de ter que conviver consigo, né? Nós estávamos tão imersos no entretenimento, nós desaprendemos a conviver conosco mesmo e com as pessoas que estavam ao nosso redor.
Porque toda vez que nós éramos desafiados a conviver com o outro, nós buscávamos uma forma de entretenimento para suprir esse vazio. Nós pegávamos um Netflix, ou então saímos de casa. Hoje, como o Gessé disse, esgotamos o Netflix, esgotamos o YouTube, não podemos sair de casa, nós somos obrigados a conviver conosco e com os nossos familiares. E isso emerge, querendo ou não, justamente os ódios que você disse. Os amores, os anseios, os vazios do coração. E esse é o grande problema, um dos grandes problemas que o corona está mostrando, né? Inclusive, no jornal também, desculpa, Linderson, mas no jornal aparecendo psicólogos que já estão precisando atender a partir de casa, via Skype ou chamadas de vídeo, porque as pessoas já estão ansiosas, as pessoas já estão com dificuldade de conviver consigo mesmo e com os seus a partir de casa. Sem querer plagiar aí o Nelson Rodrigues, mas a gente está olhando para a vida como ela é. O que aconteceu é que boa parte dos mediadores que nós tínhamos entre nós e as pessoas que estavam mais próximas a nós foram retirados. Então, poxa, meu filho não vai para a escola. Cara, agora eu vou ter que lidar com esse cara que é meu filho. Então, entre eu e meu filho havia um mediador chamado escola, que fazia com que esse cara, que é insuportável, que eu não educo direito, esse cara, alguém tinha a maior parte do dia que lidar com a falta de educação, por exemplo, desse camarada que eu pus do mundo. Agora eu sou vítima desse cara que eu mesmo criei. Então, a gente está tirando os mediadores, o entretenimento. O entretenimento é um grande mediador entre a minha consciência e a minha alma. Então, quanto mais entretenimento eu tenho, menos tempo tem de pensar no estado da minha alma, para usar a linguagem que a gente vem colocando aí. Então, quanto mais entretenimento eu tenho, menos tempo eu tenho, menos condição eu tenho de fazer uma análise muito realista da condição realmente do meu coração, do meu egoísmo, da minha capacidade poxa, eu tenho certeza, hoje de manhã eu fui ao mercado e eu parei num determinado momento, porque quando eu estava comprando água mineral aqui para minha casa, o cara do mercado estava brincando, ele saiu gritando e fazendo uma brincadeira e dizendo: olha, você só pode levar 30 pacotes de água mineral para casa, hein? E perceba, nada de papel higiênico, nada de papel higiênico. E eu fui realmente procurar esse material no mercado e fiquei pensando: gente, vai terminar esse processo e as pessoas vão olhar para aquele tanto de material de papel higiênico na casa dela e elas vão dizer assim: do que eu sou capaz? Eu sou capaz de estocar papel higiênico para resolver um problema parecido com um resfriado. Cara, por isso o cara achava que ia ser o material, cara. Cara, é louco. Então, assim, se quiser tirar essa parte, não tem problema. Não. Isso foi maravilhoso. Nacional. Foi o melhor, cara. Maravilhoso. Foi o ponto auge do programa. Olha, os nossos mediadores estão acabando. E perceba, imagine um caos se acabar o sinal de internet 4G. Meu Deus. Nossa. Meu Deus. Nossa. Nossa. Como diz o Calito, eu gosto de ver o circo pegar fogo e apagar com gasolina. O palhaço de combustão. Mas que seria uma cena fantástica de se ver, seria, né? Muito louco. Não, sobre o entretenimento, eu gosto da reflexão de um cara que era cristão e viveu em um tempo onde o entretenimento não era tão disponível quanto é hoje, que é o Pascal. Ele tem um livro que ele escreveu sobre entretenimento que ele fala assim, ó, eu vou parafrasear que eu não me lembro muito bem a frase, mas assim, o entretenimento, ele é justamente aquilo que te hipnotiza, aquilo que te tira do seu eu, aquilo que te saca da sua existência e você vive de forma robótica. Ele era um matemático que era viciado em jogo e era cristão. Então, o entretenimento dele se tornou o maior demônio dele, que era o jogo. Então, ele vivenciou isso em um tempo que não era tão, a oferta de entretenimento não era tão grande. Imagina agora. Você tira o celular do bolso, é entretenimento. Você senta entretenimento. Se tornou um ídolo. Eu quero fazer uma observação, acrescentar isso que vocês estão colocando.
Não é mais ou menos nisso daqui que nós estamos colocando que passa a experiência do escritor de Eclesiastes? Não é basicamente isso? Eclesiastes 2. Ele tudo aquilo que o tempo dele tinha para oferecer para um homem com muita grana e com muito tempo disponível para estudar e para curtir a vida, ele desfrutou. E o resultado foi o quê? Foi tédio. E essa falta, eu me vejo na minha alma apegado com um monte de coisa, e no final das contas, todas essas coisas nas quais a minha alma está apegada, todas as sensações de alma que eu tenho, todo o frio na espinha que eu tenho, todas as sensações de alma que eu tenho, elas servem para quê? Para deixar minha alma mais faminta ainda. E aí é que entra o tédio e até mesmo o próximo nível, né? O próximo step, o próximo degrau do tédio, que é o desespero. A angústia. Tem uma frase até que eu li, eu não me lembro agora se foi no Instagram, onde é que o medo do que está fora não nos faça perder o temor do que Deus está fazendo dentro. Né? E eu creio que o Senhor está trabalhando, e eu acho que é uma terra santa, que a gente tem que ter muito temor. Eu penso que enquanto nós estamos nessa pausa obrigatória, Deus está trabalhando de uma forma não mais intensa que antes, mas muito mais escancarada, pelo menos em mim, falando de mim, escancarada. Eu tenho que enfrentar determinadas coisas que antes amanhã, deixa para amanhã, isso agora não, e eu tenho que enfrentar isso em mim, né? Em mim. Falando de alma, né? Já que a gente está falando de alma, de tudo isso. Então, quando eu li essa frase, eu pensei, puxa, o temor do que Deus está fazendo dentro, caramba, o Senhor está trabalhando de forma escancarada. Ele sempre esteve ali, mas Ele está trabalhando de forma escancarada, e que a gente não venha perder esse temor aí também, de que tudo isso é Deus trabalhando em nós. Vai ter gente que vai começar a perceber assim que, cara, eu amava mais o dinheiro do que a Deus. E gente que é crente há muitos anos, e vai ver que nesse período o dinheiro foi um ídolo destronado, né? Nós vamos ver pessoas aí que amavam tanto seus trabalhos que não vão mais ter como sustentar os seus empregos, e vão perceber, eu amava mais isso. Vai ter pastores como eu que amavam mais o púlpito, de repente, do que as ovelhas, e vão perceber que, cara, são ídolos que serão destronados, estruturas que serão abaladas dentro da gente, que estão sendo abaladas dentro da gente nesse período. Glória a Deus por isso. Deus nos parando. Deus nos para. Vamos lá, vamos para a segunda pergunta então, do nosso toque. Nesses dias a gente está vendo a mudança climática. Esse é um assunto assim que eu particularmente não tenho liberdade para falar, mas é um assunto que a gente não tem como ignorar. Eu estava vendo que na China, praticamente esse período que ficou parado ali, a parte industrial e tal, não tem dióxido de nitrogênio na atmosfera por causa dessa paralisação. Isso é bom. Nós vemos as águas de Veneza, né? Lá na Itália, as águas que eram turvas, o pessoal navegava naquelas águas com os barcos, que agora me foge a memória, como é que é o nome? Gôndolas, né? Os gondoleiros, tal. E agora, sem os gondoleiros, sem ninguém, sem poluição, sem nada, eu vi fotos, as águas limpinhas, e alguns pesquisadores dizem que elas nunca estiveram assim, como nos últimos 60 anos, né? Nos últimos 60 anos, elas nunca chegaram nesse nível de pureza. Então a gente precisa também falar sobre isso. A crise, o coronavírus, toda essa questão, essa parada, está nos provando
que nós também éramos desequilibrados nessa questão do cuidado da natureza, na nossa forma de ser humano, né? Eu quero perguntar para o Alexandre, eu acho que o Alexandre pode responder essa pergunta difícil. Alexandre, mais uma vez foi provado o nosso desequilíbrio? Totalmente, né? Assim, não só desequilíbrios pessoais, como coletivos, né? Muito do que de forma individual, o Tiago fala no capítulo 4 que de onde que vêm as paixões e os desentendimentos que existem entre vocês, no coletivo? De onde, senão daquilo que habita dentro de vocês? Então, assim, o problema de todo o desequilíbrio natural, todo o desequilíbrio ecológico que nós vemos enfrentando, e muita gente encara com um tom meio pejorativo, uma brincadeira, uma coisa ideológica, se revelou como algo necessário. Foi preciso Deus frear o planeta. Deus nos freou para que nós não venhamos devorar totalmente o nosso planeta. Se nós pegarmos os maiores poluentes, todos os maiores poluentes são originários, ou têm como objetivo produzir ou suprir o consumo. Todos. A indústria da carne, a indústria da moda, a indústria que produz papel, são todas indústrias que poluem bastante. O plástico, a produção de petróleo, e nós somos o produto final, a busca disso. E nós esquecemos que é uma ordenância de Deus o cuidado com a natureza. A mordomia do planeta é uma ordenância de Deus. O primeiro trabalho de Adão era cuidar do planeta, era ser o jardineiro daquilo ali e cultivar tudo aquilo ali, dar nome aos animais, cuidar de tudo. Um texto que me remete muito isso e me traz muito essa consciência do temor que nós devemos ter no exercício da mordomia do planeta, é justamente o que Deus fala em Levíticos 25, sobre o ano do jubileu, ou os anos que tinha jubileu, né, que era com 7 anos e com 49 anos. Deus não só instituiu uma dica, como colocou como lei, era uma ordenância, você parar, deixar a terra descansar. Se nós formos parar para pensar desde a Revolução Industrial, quando isso começou de forma mais ostensiva, até agora, quanto tempo que a terra teve de descanso? Quais foram os períodos que nós, como sociedade, deixamos que a terra tivesse o seu jubileu? Nunca. Nunca. E essa questão do jubileu traz a nós também aquela memória que Deus, quando o povo vai para o cativeiro, uma das justificativas que ele dá por meio dos seus profetas vocês não deixaram a terra descansar. Sim, sim, absolutamente. E em um tom muito, sabe, eles incriminaram, assim, Deus se incriminou, eles falaram assim, vocês usaram a terra de forma irresponsável. Vocês foram irresponsáveis naquilo que eu lhe herdei, aquilo que deu. É muito engraçado nós pararmos para pensar que o mundo começou como um jardim. Né? Uma frase de um pastor, não muito grato em determinados pontos, mas o mundo começou em um jardim e ele irá terminar em uma cidade. Deus preserva ambos os ambientes. Então, nós como cristãos precisamos também nos atentar a esses... Quanto tempo que a gente está parado? A China está parada desde quê? Desde janeiro? Fevereiro? Estamos, em 3 meses nós já vemos resultados rápidos, resultados diretos do que Deus anseia dos seus filhos, que é justamente diminuir tudo. Isso vai tanto para a questão, se você toca no que diz respeito à poluição, que é originário do consumo, você vai atingir direto também um ídolo dessa era, que é o consumo em si. Sim. O consumo, querer mais, buscar mais. Você falou do dinheiro. O dinheiro, ele se torna um ídolo com um objetivo. Qual é o objetivo do fruto do dinheiro? Exercer consumo, exercer poder, né? Então, está muito interligado todas essas coisas, né? Não vamos nem falar da questão até da nossa alimentação, né? Não quero nem entrar nessa questão de comer carne. Glutonaria é pecado, né? Nós esquecemos. Falamos aquela piadinha infame que todo crente gosta, né? Crente come demais, né? A gente não bebe, mas toma muita Coca-Cola. Não.
Nessa hora, gente, eu percebo assim, eu até estava conversando com a minha esposa, eu digo, meu Deus, saudade de uma pizza, né, e tal. Não que elas não estejam aí, elas estão aí, existem os deliveries, enfim, mas para você ver como nós cristãos estávamos habituados, terminou o culto, vai numa pizzaria. A comida, ela está no centro da nossa vida. Então eu creio que até isso nós estamos percebendo que como Deus está transformando. Minha esposa, rapaz, ela pediu para eu comprar fermento. Cara, nunca a gente compra fermento, cara. A gente compra o pão. E agora ela disse, não, porque eu quero fazer pão, porque tá... Eu digo, olha aí, até os hábitos alimentares estão mudados, né? Então, realmente eu acredito que falar sobre essa questão do nosso desequilíbrio, a gente vai não só sair do cuidado, não só falar do cuidado da terra, mas também entrar até na questão da própria alimentação, produção de lixo. Gente, eu não sei vocês, como é que foi lá nos apartamentos, enfim, casas de vocês, mas em frente à minha casa tem prédios, e gente, não passou o lixeiro um dia. Uma multidão de lixo. Nossa! Uma pilha. Cara, aquilo estava na rua. Lixo. Alguém, uma boa alma, foi para fora, organizou os lixos, colocou as caixinhas, porque tem lá também as caixas de reciclados e tal. Uma boa alma foi lá e organizou e deixou. Mas, cara, eu queria ter tirado uma foto, acabou passando. Mas aquilo era muito lixo. A nossa produção de lixo, ela é absurda, e tudo isso nós precisamos repensar também nesse período. Isso mostra como tudo isso é interligado, né? Como os nossos ídolos, eles se movem em forma coletiva, né? Se formam de forma... É quase como uma alcateia, é o consumo, é o dinheiro como ídolo, é o trabalho como ídolo, tudo isso aí está tudo muito interligado, né? E muito complexa essa situação. Outra coisa que o coronavírus trouxe é que as pessoas irão valorizar pequenas coisas. Elas vão entender a importância do lixeiro, do gari, das pessoas que estão no submundo. Da atendente do mercado. Pronto. Atendente do mercado. Eu acho fantástico. As pessoas, não sei como que está acontecendo nos Estados Unidos, mas aqui você entra no mercado e tem alguém ali para borrifar... limpar o seu carrinho e você fica feliz. Uau, alguém está me dando aqui, está colocando álcool na minha mão, que legal. Eu vejo as pessoas sorrindo. Por quê? Nós temos um inimigo em comum, né? E isso nos aproxima. Quando nós temos um inimigo em comum, nós nos aproximamos. Você vê os países, não, agora nós vamos levantar não sei quantos trilhões agora para ajudar a economia, tal, porque nós achamos um inimigo em comum. Linderson. Eu estou na terra do consumo, né? E é impressionante a quantidade de lixo, a quantidade de coisa e a capacidade que a gente acaba adquirindo aqui de entrar nesse viés. Assim. Existe, por um lado, um aspecto muito rigoroso aqui na cidade que eu moro, que é o aspecto da coleta seletiva. Todos os latões de lixo são numerados. Se você pegar um lixo e colocar dentro de uma sacola de plástico e colocar dentro do tonel de lixo reciclável, você é multado. Então eles te mandam multa. Existe o fiscal mesmo do lixo que vai passando ali, analisando o lixo e tudo isso. Mas a grande questão é que eu acho que eu tenho pensado bastante nisso, é que Deus pode estar querendo nos levar a reavaliar até que ponto a gente tem um estilo de vida viável do ponto de vista ecológico. E há muito tempo, pensar ecologicamente deixou de ser algo relacionado apenas com aquilo que a gente poderia chamar de biodiversidade ou de vida biológica, né? Faz parte das preocupações ecológicas hoje o estresse, os relacionamentos, porque a nossa crise ecológica, essa falta de zelo que a gente tem tido aí com a criação de Deus, ela tem uma origem, e a origem dela é relacional. A origem dela é relacional. Não é que a gente vive uma vida, um estilo de vida, um padrão de vida e de consumo
caótico porque a gente tem muito dinheiro para comprar ou porque a gente não acha que deve proteger as matas e as áreas. O nosso problema é relacional. O consumismo, esse relacionamento predatório que a gente tem com o restante da natureza, ele vem da quebra de uma cadeia relacional, que é o nosso relacionamento espiritual. A gente não pode esquecer que das sentenças de Deus lá no Jardim do Éden, parte delas passa realmente pelo fato do homem não obter mais o seu sustento da maneira como ele obtinha antes. Na verdade, olha, o homem tinha que trabalhar antes, mas agora ele vai ter, a terra não vai ter mais, ele não vai olhar para a terra mais como uma aliada dele, né? Ele vai ter uma relação de alguma forma de antagonismo com a criação. E não foi Deus que impôs isso foi uma consequência do desarranjo do relacionamento com Deus. Você vai lidar com a terra como lidava antes, mas agora você vai transpirar isso, você vai ter mais esforço e você vai encontrar na terra frutos que você não vai achar tão agradáveis. A terra vai produzir cardos, espinhos e abrolhos, né? Enfim, a terra vai ter uma relação de antagonismo e de tensão nisso tudo aí. Então, a grande questão, eu acho que fica, o meu estilo de vida é viável? Né? O meu estilo de vida é viável. Alguns anos atrás, eu até conversei com um irmão em Cristo daí uma vez sobre isso, conversei com o Caliton sobre isso, e ele falava sobre o que eu achava dessa linha minimalista, né? A turma do minimalismo. Eu ia falar sobre isso. Você ia? Não, você fala. Eu só ia dizer, cara, eu tenho pensado sinceramente. Sim. Ótimo. E eu me lembro que foi aí na sala da televisão aí, da The Blue mesmo, e a gente conversando sobre isso, eu falei, Linderson, você acha que isso é algo cristão? Essa coisa e tal, acho que na época, não sei se ele estava um pouco desconfiado por isso, eu falei, cara, isso é absolutamente cristão. Se tem um cara, um tipo de gente que o tempo todo se prepara para ser desapegado, é o cristão. É o cristão, né? E aí eu acho que uma das grandes contribuições que nós podemos dar com esse tempo que a gente vive é exatamente essa ideia de eu tenho muito mais do que eu preciso, o meu estilo de vida, ele não pode inviabilizar a minha existência. É porque nós aprendemos essas duas coisas, né? Para nós as duas coisas estão desassociadas. Estilo de vida de subsistência. O meu estilo de vida não pode inviabilizar a minha existência como membro de uma espécie, né? E eu acho que o cristianismo pode agregar muito nesse aspecto do minimalismo, do desapego, sabe? Vamos aderir, não sei se ainda é assim aí, mas eu lembro que a OLX tinha a campanha Desapega. Desapega. Não, a palavra de Jesus é minimalista. Sim. Quando ele diz aos seus discípulos, gente... Uma capa. Uma capa. Não leva dinheiro. Tudo aquilo que pesa no caminho, não leva. E nós temos a dificuldade de encarar esses textos com a urgência que ele tem. A gente olha e passa direto, tá bom, uma capa, beleza. Mas a gente não vai lá e fica com uma capa, né? Então, assim, para nós encerrarmos, de repente, não sei se o Gessé tem mais alguma coisa a falar sobre essa questão, né, do desequilíbrio que a gente está falando, tanto ecológico e até, né, que acaba influenciando diretamente na nossa vida. Eu creio que nós, a partir desse instante, começando por mim, eu estou falando de mim, mas nós estávamos até falando, agora vai vir um novo baby, então nós estávamos falando, vamos trocar o carro. Eu estava atrás, estava pesquisando. Aí eu falei para minha esposa, amor, acabou. Que comprar carro para quê? Não, vamos assim mesmo, apertadinho ali, vamos todo mundo de boa. Nós nos viramos. Entendeu? Nós íamos mudar de residência. Mudar de residência para quê, rapaz? Não, vou ficar aqui, já deu, já era. Como isso assim parece que desligou, deu, amém. Né? Foi muito fácil, diante da crise, eu abrir mão de uma coisa que eu estava sonhando há meses já. Né? O Xande, ele começou falando a respeito de Israel. E a consequência de Israel não atentar a esses anos de descanso, de deixar a terra descansar, foi 70 anos de cativeiro babilônico. E é exatamente a quantidade de tempos que eles negligenciaram
Nos últimos 500 anos, então, veio a Babilônia e trouxe eles cativo. E nós precisamos entender que nós não podemos ser inconsequentes. As nossas ações, elas trarão consequências. E, na verdade, o corona ele já é consequência de ações do ser humano, né? E eu penso que esse é o momento onde que Deus está dizendo assim, ei, repense. E nós precisamos ver isso também, que isso é permissão de Deus. E nós precisamos tirar lições disso, e inclusive do modo em que nós estamos vivendo. É certo, vivemos em um mundo capitalista, mas acho que nós podemos fazer sim a diferença como cristãos. Assim, só uma colocação antes de nós encerrarmos esse assunto. Eu tive uma aula com o Linderson, esse cara ali, do CTM, que me marcou profundamente. Marcou muito a minha vida sobre minimalismo. Sobre viver de forma mais frugal, mais simples. Eu lembro muito nitidamente uma aula de espiritualidade, onde ele trouxe à tona essa questão de que a espiritualidade cristã saudável está intimamente ligada a uma vida simples. Uma vida simples. Eu sou fã de um cara que viveu isso de forma muito próxima, que é Agostinho. O processo dele, o relato do processo dele, de sair da vida que ele tinha, de ser um estudante em uma cátedra muito conhecida, viver numa megalópole e ter que reduzir a sua vida ao pré-sal de tudo que ele tinha, foi um processo muito doloroso. Ele teve que ir para uma reclusão para ele conseguir sair disso, uma quarentena. Deus fez o mesmo processo com todos nós. Ele vai baixar a régua econômica. O corona baixou o patamar econômico de todo mundo. Todo mundo teve o seu patamar de poder aquisitivo baixado. E vamos todo mundo ter que encarar uma vida mais minimalista, querendo ou não. É verdade. Que bom. Que bom. Deus está trabalhando em nós, né? Então fique atento aí. Deus também vai trabalhar no seu estilo de vida, né? Fique atento. Terceira pergunta desse nosso talk. Vamos lá, vamos para a terceira pergunta. O que a espiritualidade cristã ela tem para oferecer nesse tempo de crise? Essa é a pergunta. O que a espiritualidade cristã tem para oferecer para nós nesse tempo de crise? Eu queria começar com o Linderson, né? Vamos lá, o Linderson é o nosso... Falei de espiritualidade, fale de espiritualidade. Bom, a gente tem que pensar assim, a coisa mais importante que nós temos a oferecer, ou a coisa, enfim, é a mensagem do Evangelho. Mas pronto, se nós estamos falando de espiritualidade cristã, nós estamos falando de pessoas que já abraçaram o Evangelho, não é verdade? Então, o que eu digo, eu não estou falando de espiritualidade cristã como estilo de vida, adote um estilo de vida cristão. Não, se você não for cristão, você nunca saberá o que é o estilo de vida cristão. Então, então vamos parar a pensar assim, eu como um cristão, então o que as pessoas olhando em mim, elas podem adquirir de relevante para esse tempo na vida delas, claro, lá no seu próprio Salvador, ok? Eu penso que a gente, por exemplo, nós falamos agora desse elemento da frugalidade, da simplicidade, só que isso é difícil, isso é muito complicado, isso exige um reset na alma da pessoa mesmo, porque por detrás do consumo, por detrás desse tanto de coisa que ela quer comprar, existe aí uma angústia, existem anseios profundos que ela está canalizando para essa compração toda, para essa gula, enfim. Mas eu acho que existem pelo menos 3 coisas aqui fundamentais que nós como cristãos podemos agregar. Eu acho que primeiro o aspecto da amizade. O aspecto da amizade. Relacionamento é fundamental para nós cristãos. Nós já vemos, esse tempo de crise, ele mostra como que as pessoas são capazes de se organizarem em redes de relacionamentos saudáveis, redes de interesses mútuos, redes de trocas, redes de cooperação. Então, primeiro, esse aspecto. E não apenas assim de uma forma muito pragmática, mas de uma forma muito
afetiva realmente. Nesse tempo a gente pode dizer para as pessoas, olha, a sua vida importa, a sua vida é importante. Eu não sei se chegou até vocês uma campanha de alguém fazer uma pergunta para alguém, olha, até quantas pessoas você acha que é tolerável numa crise, numa pandemia, etc., pessoas morrerem? E aí o cara disse, olha, eu acho que talvez 70, etc, etc. Ó, os 70, então 70 pessoas é mais ou menos aquele monte de gente ali. Eu não sei se chegou até vocês isso. Não. E aí entra 70 pessoas da família do cara. 70 pessoas da família do cara. E aí olhou assim e o cara disse, o mote da pergunta é, cada um importa. É verdade. Cada um importa. Com relação a isso, Linderson, sem cortar a tua linha de raciocínio, que a gente já retorna, mas eu ouvi isso de um amigo nosso, amigão, que é o Josiel, de Itajaí, aqui próximo, perto da gente. Ele colocou essas palavras de Jesus essa semana ainda no Instagram dele, porque a gente ouviu muitas pessoas dizendo, vão morrer tantos, vão não sei o que tantos, mas espera aí, como Jesus disse, uma alma vale mais que o mundo inteiro. Gente, é isso, cada um importa. Não importa se... Cada um é o mundo, né? Cada um é o mundo, exatamente essa é a palavra. Cada um é o universo, cada um é o mundo. Por isso que importa cada um. Além do aspecto da amizade, Gessé, tem outro aspecto que dá para nós aprender com a questão da espiritualidade cristã nesse tempo de crise? Acho que essa ideia de que nós precisamos parar. Precisamos parar. O Shabá. Precisamos ter um momento de descanso, momento de introspecção, momento de você sentar, de você parar, de você não apenas dormir o dia inteiro, mas o tempo de você estar com a sua esposa, de você estar com a sua família, de você estar em oração. Consigo, né? Ou isso, inclusive consigo mesmo, porque muitas vezes a gente para com os outros, mas não para consigo. E isso é da espiritualidade. Isso é o evangelho que traz isso. Outras religiões podem trazer a questão de você, eu tenho que parar para a introspecção, para olhar para dentro. Não. A espiritualidade, o que o cristianismo traz é que nós precisamos valorizar o momento de estar a sós, estar com Cristo, de você descansar. Não sei se vai ser no sábado, se vai ser no domingo. A grande questão é que o ativismo, as pessoas estão trabalhando de segunda a segunda. Elas já marcam alguma coisa para fazer sábado, domingo, e na segunda volta a trabalhar, e você conversa com as pessoas, correria, e nós estamos no contexto de Blumenau, e o Linderson lembra muito disso. Nós temos orgulho de dizer que nós estamos atarefados. Eu estou com muita coisa para fazer, eu estou com muito trabalho, e nós se orgulhamos disso, porque isso mostra que, eu tenho valor, ou olha como eu trabalho, olha como eu faço. Não, nós precisamos parar, precisa ter esse momento. Eu acho que isso nós não apenas vem com o evangelho, mas isso vem com o corona também, dizendo, pare, tenha um tempo a sós, tenha um tempo com Deus, tenha um tempo com a família. Oi? Deixa eu só fazer uma observação. Faz. É uma quietude diferente do que talvez as pessoas estejam acostumadas a ouvir. Não é uma quietude para você se esvaziar. Para se encher. É uma quietude ordeira, como diria o Foster, né? É uma quietude para te reorganizar. Não para você fugir do mundo, mas para você se reconectar com o mundo organizadamente, tendo as primeiras coisas em primeiro lugar. Então é uma quietude que nos organiza. Então, essa questão do Shabá, essa questão do parar, isso já vinha me incomodando já há muito tempo, porque a gente, todo dia é dia de trabalho, né? E quando a gente não está fazendo, a gente terceiriza, alguém vai estar fazendo por nós. E quando Deus diz assim, nesse dia tu não trabalharás, nem tu, nem teu servo, nem tua serva, quer dizer, cara, parou, deu, nesse dia eu trabalho, o Senhor diz, né? Nesse dia é o meu trabalho, e o trabalho de vocês é descansar em mim, como já diz aquela canção, né? O trabalho de vocês é descansar em mim, é vocês estarem em paz, porque vocês não vão mudar o mundo atropelando o Shabá, vocês não vão mudar o mundo atropelando essa pausa,
O mundo continua sem vocês, fiquem em paz. E pode ser você tocou num ponto muito importante, porque pode por vezes ser um sentimento soberbo de achar que não, eu vou lá porque eu vou resolver, eu preciso ir lá, é eu que tenho que trabalhar. Isso também é outro ídolo que é erigido, que é a soberba, achar que eu sou o suficiente, eu sou insubstituível. Não, eu preciso trabalhar. Em vão vigia o sentinela sem Deus. Não adianta nada ficar edificando cidades no nosso interior sem o Shabá de Deus, que é o confiar em Deus, o descanso em Deus, né? Isso, numa sociedade ativista, economicamente movida a isso, né, esse pensamento moderno de que o orgulho do trabalho, aquilo que o Gessé tocou, né, não, eu sou... Quem que você perguntou, como é que você está, que não te responde? Não, eu tô numa correria. Não. Eu estou numa correria. Isso é muito estranho. Eu ontem perguntar para os meninos, por exemplo, gente, pode ser amanhã a gravação? Não, de boa, nós estamos disponíveis. Cara, isso é muito estranho ouvir. A hora que você não todas ouve as agendas isso. se casaram, né? Não, você não ouve isso. Isso não é comum. Black, essa questão de você parar é incrível. Voltamos novamente ao povo de Israel. É interessante que no 7º ano onde eles não trabalhavam, a terra produzia inclusive mais, sem que eles semeassem. Então, quando eu paro para escutar a Deus, estar nesse momento de estar com Deus, de ouvir a voz dele, de poder parar, automaticamente Deus, como o Black falou, Deus trabalha por você. E é importante isso, você reorganiza a sua vida, você acalma a sua alma, você consegue refletir, você consegue olhar à frente. Quantas decisões serão tomadas a partir de agora? Porque as pessoas, não, eu estava vindo num consumo desenfreado, eu estava fazendo planos de comprar, de ficar, eu pensava que eu iria ficar rico, mas eu não vou. Eu não estava me reunindo de maneira adequada com a minha família. A partir do momento que você parou com a sua família, poxa, eu não estava agindo decente com os meus filhos, olha o tempo de qualidade que eu estou tendo com a minha família agora. Então, é exatamente isso que o parar no Senhor faz. Nós refletimos a respeito do dia de amanhã. Eu reflito a partir do que vai acontecer na minha semana. Eu passo a viver um dia após o outro. É o que Jesus fala em Mateus. Eu não vou lembrar, mas basta o seu dia... 6,34. Mateus 6,34. Basta o dia seu próprio mal. Então, viva hoje, esteja hoje. Claro, não sendo inconsequente, mas acho que isso é algo que o Evangelho traz. É o que a espiritualidade vai responder para esses dias de reclusão social. Nós vamos nos encaminhar para o final, né, desse nosso talk. Para mim foi um prazer muito grande poder a gente conversar e a gente poder disponibilizar essa conversa entre amigos para que outras pessoas que também são nossos amigos possam receber essas porções que nós temos recebido aqui. Pastor Linderson, considerações finais aí? Eu posso ler um versículo? Claro. Isaías 58, verso 13 e 14, que diz assim: se você vigiar os seus pés para não profanar o sábado, e eu estou falando sábado aqui dentro do contexto... Sim, que a gente está... né? Descanso. Para não profanar o sábado e para não fazer o que bem quiser em meu santo dia, se você chamar delícia o sábado e honroso o santo dia do Senhor, e se honrá-lo, deixando de seguir o seu próprio caminho, de fazer o que bem quiser e de falar futilidades, então você terá no Senhor a sua alegria, e eu farei com que você cavalgue nos altos da terra e se banqueteie com a herança de Jacó seu pai. É o Senhor quem fala. Isaías 58, 13 e 14. Que Deus os abençoe. Gessé. Acho que muito mais do que, como eu falei antes, sofrer apenas as consequências, e elas virão, eu acho que nós pararmos para pensar, refletir de como nós estamos vivendo, o que Deus tem comunicado ao nosso coração, e entender que Deus está no controle de todas as coisas, de que se Deus está permitindo, Ele quer nos ensinar algo. Deus está por trás do coronavírus. Com certeza. Isso pode ser uma próxima conversa. Já engatamos para o próximo assunto. Mas é isso que nós precisamos entender. Deus, Ele quer algo com isso.
Ele tem os seus propósitos. Daqui um ano, nós vamos entender várias coisas. Até lá, nós oramos para quê? Para que Deus venha transformar o nosso coração. O que está acontecendo, está acontecendo. O que tem para acontecer, vai acontecer. Agora, o que Deus precisa fazer é me transformar, é fazer com que eu entenda e para que eu sofra as aflições como bom soldado de Cristo, que somos todos nós. Alexandre. Eu quero primeiro agradecer a Deus, né? Eu vi um tweet esses dias para trás, acho que ontem, no começo da manhã, falando assim: cansei de vivenciar fatos históricos, é muito desgastante. Mas eu quero agradecer a Deus porque nós estamos vivenciando fatos históricos. E eu quero ser grato a Deus por não negligenciar isso. Nós não podemos negligenciar os fatos históricos permissivos de Deus. Então, a minha oração, as minhas considerações finais, é que nós venhamos ter sensibilidade no Espírito Santo, entender que não é só mais uma volta histórica, uma esquina dos acontecimentos, é a mão soberana de Deus nos conduzindo à sua boa vontade. Amém. Eu deixo para vocês Eclesiastes, no capítulo de número 12, né? E no verso 13 e 14, que diz: de tudo que foi dito, a conclusão é: tema a Deus, guarde os seus mandamentos, porque este é o propósito de todo homem. Tudo isso que nós estamos vivendo está nos levando para esse fim, para que todos venham a temer a Deus e guardar os seus mandamentos. O verso 14 termina dizendo: porque nós havermos de prestar contas diante de Deus daquilo que nós fizemos, quer seja o bem, quer seja o mal. Que Deus ajude e abençoe vocês. Eu quero agradecer a Alexandre Gessé e pastor Linderson, que esteve aí com a gente a tarde toda. Que Deus abençoe vocês que estiveram com a gente aí do outro lado assistindo esse toque nosso aí. Compartilhe, passa para os amigos ao máximo, viu? Para que todos possam também ter esse temor do que o Senhor está fazendo em nós nesses dias de crise. Que Deus abençoe vocês e até a próxima.